Pronto. Agora a gente já vai começar. Em primeiro lugar, eu queria desejar que vocês sejam muito bem-vindos à Universidade Federal de Goiás e que nesse caminho, se vocês precisarem de alguma coisa, de suporte quanto à plataforma Moodle, aqui a equipe pedagógica e o CIA vai estar à disposição de vocês. Eu vou compartilhar a minha tela para a gente começar a formação, então ficamos combinados assim, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, não estiverem entendendo, pode mandar essa informação tanto no chat ou abrir o microfone. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Então, o que a gente vai fazer? Aqui na universidade, a gente tem a plataforma Moodle, que é onde acontece, né, as aulas dos cursos à distância. Então, essa plataforma Moodle, ela é um ambiente que ele é feito para, no caso, para ensino mesmo. Então, ele vai ter várias ferramentas, né, que a gente vai poder acessar, vai ter como acessar materiais, fazer atividades, entrar em contato com os colegas, com os professores. Então, nesse ambiente vai acontecer no caso, todo esse curso, né, toda essa parte pedagógica, ele tem toda essa preparação. Então, como que a gente faz para acessar ele? Se eu tiver aqui, eu abro aqui o Google. Tem duas formas que eu posso usar. Então, aqui no Google, eu posso digitar, por exemplo, aqui eu posso digitar Moodle IP UFG. Se eu não lembrar o link, eu posso entrar por aqui. Deixa eu só aceitar o link nessa. Aqui, eu posso digitar esse endereço, eu posso digitar Moodle IP UFG no Moodle, no Google, né, que vai ser o primeiro endereço que vai aparecer aqui para mim. Ou, se eu preferir, eu posso digitar esse endereço direto no meu navegador. E o endereço é qual? ead.ufg.br. Eu vou mandar o link para vocês no chat, se alguém quiser dar uma olhadinha. Eu não sei se vocês já conseguem acessar a plataforma, né? Eu não sei como está o processo de matrícula de vocês. Mas só para, caso alguém quiser já salvar um endereço aí, já fica mais fácil também. Então, essa é a página aqui do Moodle IP, essa é a página inicial dele. Eu vou até diminuir um pouquinho. Aqui. Aí, aqui nessa página inicial, o que a gente tem? A gente tem uma divisão aqui. Então, o Moodle IP são dois ambientes diferentes. Ele tem o primeiro ambiente, que é o ambiente de ensino, então é onde acontecem os cursos de graduação, pós-graduação, formação básica. Então, todos esses cursos, eles estão vinculados ao Moodle IP Ensino. Para ter acesso ao Moodle IP Ensino, você tem que ter um vínculo com a instituição. Você pode, no caso, você tem que ser aluno, tem que ser tutor, tem que ser professor, você tem que ter algum vínculo. E esse ambiente, a gente acessa ele utilizando o nosso login único da universidade. O outro que a gente tem disponível, o outro ambiente, é o Moodle IP Pesquisa e Extensão. Ele é destinado para esses cursos de curta duração, tanto de pesquisa como de extensão. Então, ele fica vinculado apenas a essas atividades. Então, aqui, por exemplo, não tem sala de aula, não tem um curso de pós-graduação, não faz parte do Moodle Pesquisa e Extensão. E dentro do pesquisa, você pode vincular usuários externos. Então, não necessariamente você pode ter um vínculo com a universidade. Você pode, por exemplo, abrir um curso de extensão para alunos do ensino médio, que não são da faculdade, para público aberto. Então, você tem essa possibilidade de utilizar. Aqui embaixo na nossa página, a gente tem um botão que leva para os tutoriais. Então, se você está com alguma dificuldade na plataforma, a gente tem alguns tutoriais básicos aqui. Eu vou abrir para vocês. Aqui. Aqui a gente tem alguns tutoriais do Moodle IP. Então, por exemplo, se o professor mandou, no caso, a disciplina e o código para fazer a autoinscrição na sala, e eu não sei como que eu faço essa autoinscrição, eu tenho aqui. Eu tenho como acessar o Moodle IP Ensino, então eu tenho o primeiro passo a passo para acessar a plataforma, eu tenho para acessar o Pesquisa e Extensão também, tutorial de como acessar os cursos, e aqui eu tenho também de recuperação de senha. Então, eu tenho recuperação de senha do ensino, do pesquisa e extensão. E eu tenho também dois tutoriais aqui que são interessantes, que é como criar um ticket
e como acompanhar um ticket. O que seriam esses tickets? Esses são tickets de suporte. Então, esses tickets de suporte, a gente já está falando aqui do sistema de suporte Moodle IP. Nesse aqui, sistema de suporte, eu vou até voltar a página aqui para vocês verem. Quando eu clico aqui embaixo, suporte Moodle, eu posso solicitar suporte por aqui. Então, você vem aqui, abre um ticket, você pode fazer tanto o seu cadastro antes, se você quiser verificar ele por aqui, aí ele aparece um sisteminha como um bate-papo, ou se você tiver com um pouco de pressa no momento, não tiver interesse, você pode vir aqui, abrir um novo ticket, e aqui você consegue fazer uma solicitação de suporte para a gente. Então, essa solicitação chega aqui direto na nossa equipe. Então, o que eu tenho que preencher aqui? Meu endereço de e-mail, nome completo e número do telefone. Aqui embaixo, eu seleciono o tópico de ajuda. Então, por exemplo, eu quero verificar, reportar um problema com a minha senha ou login. Então, eu consigo fazer isso aqui. Eu não estou conseguindo, por exemplo, eu estou travado na página inicial. O que eu faço? Tem algum... Aí é só você procurar aqui, no caso, o assunto que mais tem a ver com o problema que você está enfrentando e clicar aqui no botão, criar ticket. Ele vai pedir normalmente para você preencher alguns dados, então vai depender do tipo de suporte que você está precisando. Cada tipo de suporte vai abrir uma janelinha com novas questões para você preencher, e aí depois você tem a opção de criar o ticket. E então, sempre que vocês tiverem alguma dificuldade relacionada à plataforma, vocês vão conseguir fazer isso aqui, solicitar um suporte aqui na nossa plataforma. Só para deixar mais claro para vocês, esse suporte é relacionado à plataforma, então ele não é relacionado a conteúdo, por exemplo, a atividade não está mais disponível para mim. Quem faz a configuração das atividades na sala, quem deixa ela disponível para o aluno ou não, então isso quem faz é o pessoal do curso, é a coordenação do curso, o tutor, o professor, eles que vão trabalhar nessa área. Agora, se você tiver com um problema, por exemplo, eu não estou conseguindo acessar a plataforma, eu não consigo fazer uma operação, não consigo enviar uma atividade, está dando um erro, aí, nesse caso, o suporte é com a gente. Aí você pode abrir um ticket por aqui. Eu vou aqui voltar para a nossa página inicial. Então, se vocês precisarem dessas informações, tanto os tutoriais como o suporte, está aqui embaixo. Para eu conseguir acessar o Moodle IP Ensino, eu vou clicar nesse botãozinho, né, do ensino. Aqui. Aí eu venho aqui, acesse. Ele já vai abrir para mim essa tela aqui. Eu vou diminuir ela só para vocês verem as informações que tem aqui, como ela é, assim, ela é um pouquinho grande, então ela tem várias informações aqui, ó. E aí, o que vai ter? Nossa primeira parte aqui aqui embaixo a gente tem o quê? A gente tem voltar para o início, então eu volto lá para aquela página de seleção. Se, por exemplo, eu cliquei no pesquisa ou no ensino errado e eu quero voltar para outra, para poder ter a opção de selecionar a plataforma, eu posso fazer isso voltando nesse botão, voltar para o início. Aqui eu tenho o link para o sistema de suporte, então se vocês favoritarem, por exemplo, essa página para entrar, vocês podem entrar no sistema de suporte por aqui. Aqui também a gente tem um link dos tutoriais, que é o mesmo link que tem lá. Aqui a gente tem a opção também de esquecer a sua senha. Então, se, por exemplo, eu não estou lembrando qual é a minha senha, eu posso solicitar por aqui. Lembrando que esse sistema ele é acessado via login único. Então, a gente vai... Quando a gente tem que fazer uma recuperação de senha aqui, a gente vai fazer uma recuperação de senha de todos os sistemas da UFG. Vou só aceitar um pessoal aqui que chegou, gente. Muita gente chegando agora. Aqui. Então, como que eu faço o meu login aqui na plataforma? Quais são os dados que eu vou utilizar? Se eu cheguei aqui, eu vou utilizar o meu login único. Então, qual que é o meu login único da universidade? Vai ser tudo que está antes do meu e-mail institucional. Então, eu venho aqui e vou colocar, por exemplo, se o meu e-mail é aluno.ufg.br. Então, o que é disso aqui que vai ser o meu login único? Apenas aluno.
Então, aqui quando você clica, ele aparece essas informações também. Então, se na hora você pode ter esquecido, então aqui tem essas informações que você pode lembrar o que que é. Então, se eu tentar acessar com o meu e-mail todo, não vai dar certo. Eu vou tirar aqui, deixar apenas o meu login único e qual senha que vai ser? Eu vou utilizar a mesma senha que eu uso para acessar o portal UFG. A mesma senha que eu uso para acessar o Siga. Então, aqui eu vou colocar a minha senha. Eu vou só, antes de acessar aqui, eu vou só mostrar para vocês como é que é o processo de recuperação de senha. Então, se eu não lembro a minha senha, eu vou clicar aqui em esqueceu sua senha. Aqui, ó, ele já vai vir direto para o portal da UFG. Aqui você vai informar os seus dados, né? Se você não lembrar, você vai vir aqui, ó, esqueceu o login ou senha, logo abaixo. Ele vai pedir para você digitar o seu endereço de e-mail. Você vai marcar essa caixinha, né, do não sou robô e clicar em enviar. Lembrando que quando você altera aqui, ele altera todo o acesso que você utiliza o login único. Então, ele altera a senha para todos. Voltando aqui no nosso Moodle, então, se eu já sei, já tenho meu login único, eu já sei a senha, aí agora eu vou digitar ela aqui. Eu digitei a senha, eu vou clicar no botão acessar. Pessoal, até aqui tá tudo tranquilo? Vocês estão com alguma dúvida? Estou indo muito rápido? Às vezes eu falo um pouquinho rápido. Vocês podem perguntar, podem parar, tá? Ali onde você falou do e-mail para recuperação, é o e-mail aí da UFG. Aí, nesse caso, vai ser o e-mail que está vinculado ao seu cadastro. Se você ainda não fez o login único, se não é ele que você ainda não tem e-mail institucional, é o seu e-mail pessoal que está vinculado ao cadastro da UFG. Entendi. E se eu já fiz e não estou conseguindo acessar, coloco o meu pessoal também. Isso, exatamente. Aí ele vai te encaminhar um processo de recuperação de senha para você conseguir um acesso. Mais alguma dúvida? Não, não vamos continuar. Então, Lucas, a gente vai ver isso agora sobre as salas, né? O que pode estar acontecendo é que, por mais que você esteja vinculado em um curso pode ter várias salas no mundo. Talvez seja esse o caso que está acontecendo. Eu vou voltar aqui. Essa aqui é a nossa página inicial, então eu vou passar por isso agora, Lucas. Aí eu acho que isso vai ficar mais claro para você. Essa aqui é a nossa página painel. Eu vou diminuir um pouquinho só para vocês terem uma visão geral dela. Essa aqui é a nossa, como se fosse a página inicial do Moodle depois que você está logado. Então, na página painel, você vai ter várias informações relacionadas ao seu usuário e ao curso. Então, tudo que está nessa parte aqui é de forma pessoal. Então, por exemplo, aqui vai aparecer seu nome e aparece para mim. Eu estou matriculado com esse perfil em 8 cursos. Desses cursos, eu não concluí nenhum ainda. Eu tenho algumas atividades que eu estou devendo e algumas atividades que já foram concluídas. Então, eu consigo verificar isso aqui no meio. Aqui embaixo eu tenho o resumo dos cursos. Então, nesse resumo dos cursos, aparece para mim todos os cursos em que eu estou matriculado. Então, aqui eu posso, inclusive, filtrar os cursos por essa parte. Aqui eu tenho a opção de, por exemplo, filtrar, aqui tem todos, eu posso colocar apenas os cursos que estão em andamento no momento, aqueles que não iniciaram, os encerrados. Inclusive, eu posso colocar alguns cursos em favoritos, assim fica mais fácil para eu acessar. Então, agora no início, normalmente, eu não sei como vai ser organizado o curso de vocês, né? Normalmente o professor é a coordenação que decide, mas normalmente a gente utiliza uma sala para cada disciplina. Então, talvez vocês vão estar matriculados em mais de um curso, digamos assim, mas na verdade esse curso corresponde a uma disciplina da especialização ou da graduação que vocês estão cursando. Então, aqui eu tenho essas opções de selecionar como eu vou visualizar isso. Eu tenho a opção também de ordenar. Então, eu só vou colocar todos aqui, né?
eu tenho a opção de ordenar. Como que os cursos vão ser ordenados? Por nome do curso ou pelo último acesso? Eu posso buscar entre eles, então tem esse botãozinho aqui para fazer busca. Eu posso ainda também mudar a visualização. Então, eu posso vir aqui, por exemplo, e colocar em formato de lista. Aqui eu tenho a opção de mudar essa visualização aqui, por exemplo, para os cards. Então, eu tenho essas opções aqui. Ainda nessa parte central aqui embaixo, eu tenho a linha do tempo. Então, a linha do tempo, ela vai mostrar para mim quais são as atividades que eu tenho para entregar. Então, por exemplo, se eu estou numa sala e o professor configurou a data de encerramento das atividades, ela vai aparecer aqui para mim. Então, vai, por exemplo, nos próximos 3 meses eu não tenho nada para entregar, mas vamos ver se eu tenho alguma coisa atrasada. Ou se, por exemplo, nos próximos 6 meses, aí ele vai listar para mim todas as atividades que eu tenho aqui para fazer na data que eu escolher aqui. Então, eu posso modificar a forma como eu quero ver essa lista de atividades aqui. Eu tenho a opção, inclusive, de ordenar também, baseado em cursos ou por data, e procurar especificamente. Aqui embaixo, eu tenho um calendário. Então, esse calendário, ele vai funcionar para mim como se fosse uma agenda mesmo, como se fosse o Google Agenda. Eu não sei se vocês têm o hábito de utilizar o Google Agenda, né? Mas aí aqui, ó, ele vai aparecer para mim. Nesse mês eu não tenho nenhuma atividade, tá vendo? Mas quando as disciplinas estiverem acontecendo, que você tiver atividades para realizar, tiver coisas marcadas, elas vão aparecer aqui. Aqui, ó, tá vendo? Ela vai aparecer dessa forma. Então, por exemplo, aqui eu tenho o início, que um questionário vai abrir na sala que eu estou. Se eu clicar nele, eu consigo visualizar. Então, ele é um evento do curso, o curso é o Educa Docente, e eu tenho um questionário que vai estar abrindo nesta data, que abriu nessa data. E aqui, eu, por exemplo, no dia 10, tinha uma tarefa. Então, ele vai aparecer aqui para mim, ó, a data da tarefa e qual curso que ele está vinculado. Então, aqui você vai conseguir ter um acompanhamento, né, de uma forma, digamos assim, de uma forma que você consegue ver a sua semana, o seu mês todo e saber quais atividades você tem. Então, o questionário ele é muito bom para isso. Você pode, inclusive, criar eventos, só que você vai criar eventos particulares. Então, esses eventos aqui, esses que estão aqui embaixo, foram criados pelo curso. Então, o professor cria dentro da sala, né, ele cria uma atividade, ela vira um evento já no calendário, e você pode utilizar também como agenda, colocando seus próprios eventos. É só vir aqui e colocar. A gente tem, agora aqui partindo para essa parte de cima do Moodle, aqui na parte superior, a gente tem, né, a marca do Moodle. Logo aqui na frente, a gente tem a página painel. Vocês conseguem ver que a página painel ela está marcadinha de laranja? O que isso significa? Que nesse momento eu estou na página painel. Então, ele está mostrando para mim que nesse momento eu estou aqui nessa página. Eu tenho aqui esse outro link que é meus cursos. Vocês vão ver que quando eu clico em meus cursos, a marcação vai para ele. Então, essa marcação, ela serve para me mostrar onde eu estou acessando nesse momento. Então, aqui em meus cursos, ele vai mostrar para mim todos os cursos em que eu estou matriculado. Vocês viram que é aquele mesmo bloco de resumo de curso que está na página painel, só que aqui não tem tanta coisa junto. Então, fica mais fácil, às vezes, para achar alguma coisa, já que não tem outras ferramentas aqui na página, né? A gente tem aqui também esse botãozinho de recentes. Então, quando eu clico nele, ele vai mostrar quais foram as últimas salas que eu acessei. Então, se eu quero ir rapidamente para uma sala que eu já acessei, eu posso entrar por aqui também. Aqui, logo depois de recentes, a gente tem esse campo para buscar. Então, você pode buscar coisas na plataforma utilizando palavra-chave, né? E o próximo é esse sininho. Esse sininho é o nosso sinal de notificações, a nossa central de notificações. Ele tá com um umzinho vermelho, significa que tem uma notificação. Quando eu clico nele, ele mostra para mim. Então, aqui, ó, ele tá me mostrando uma mensagem de boas-vindas ao curso de gestão pública. Então, essa notificação vai ficar aqui para mim, até que eu posso vir aqui clicar nela ou marcar aqui para ler, marcar todas como lidas, né? Que essa notificação também vai sumir. Então, eu vou ser notificado por aqui. Aqui eu tenho um bate-papo do Moodle. Então, nesse balãozinho aqui de mensagem, quando eu clico nele, ele vai aparecer aqui para mim
uma opção que eu tenho de fazer bate-papo com as pessoas que estão na mesma sala, com o professor, com o tutor, com os colegas. Esse bate-papo, ele é privado, então apenas você e a pessoa do outro lado têm acesso, né? Você pode, por exemplo, aqui vir e clicar aqui no nome da pessoa, que o Breno já tinha conversado comigo, mostrou que tem uma mensagem, né? Eu venho aqui e digito a minha mensagem e clico em enviar. Então, é um bate-papo, assim como o Messenger, o WhatsApp, você tem essa opção por aqui. Eu posso pesquisar também a pessoa por aqui. Então, por exemplo, vamos ver se... Acho que não tem. Só que só para deixar claro, as pessoas que eu consigo ter contato são pessoas que têm algum vínculo comigo. Então, mesmo que você esteja na plataforma e ela tenha milhares de usuários, você só vai conseguir iniciar um bate-papo pesquisando por aqui quando a pessoa estiver, por exemplo, na mesma sala que você, ou, ou então ela for algum docente, alguma coisa assim. Então, quando eu clico aqui, ele vai pesquisar, tá vendo? Todas as pessoas que estão em contato. Então, por exemplo, eu vou aqui procurar um aluno teste e vou mandar uma mensagem para ele. Eu escrevi a minha mensagem, basta eu clicar nesse botãozinho e enviar. Então, essa ferramenta ela é muito útil para você conversar com o professor, com o tutor, com os colegas. Aí aqui basta voltar e aqui vai aparecer para você todas as conversas que você já teve. Para fechar essa janela, eu posso clicar nesse xizinho aqui ou clicar no balãozinho de volta que ele recolhe. Então, esse é o bate-papo. A gente tem, do lado desse balãozinho, uma cartinha também. Essa cartinha é para a gente acessar o e-mail do Moodle. Então, aqui dentro desse e-mail, a gente tem a opção de escrever nova mensagem, né? Eu vou pedir aqui para abrir a nossa caixa de entrada. Então, aqui, esse e-mail, ele é para você conversar também com pessoas do curso. Então, provavelmente, às vezes o professor quer enviar uma mensagem e ele vai enviar por aqui. Aí vai aparecer a notificação aqui no e-mailzinho. Então, quando eu clico em enviar aqui, eu vou conseguir mandar um... Deixa eu só carregar. Aqui. Então, eu vou escolher já as pessoas do curso. Então, aqui, ó, tá vendo? Eu já vou escolher os cursos que eu tô, por exemplo, o curso é oficina. Então, ele vai aparecer para mim as pessoas que estão, né? Que estão dentro desse curso, qual a pessoa dessa que eu quero mandar uma mensagem, e aqui eu vou escolher o assunto, vou digitar minha mensagem, aqui embaixo eu posso anexar arquivos e vou clicar em enviar. Então, essa mensagem vai chegar para a pessoa, esse e-mail, só que dentro do Moodle. Ele é totalmente dentro da plataforma. Então, eu tenho essas opções aqui. Aqui, o nosso próximo item, onde tem esse círculo aqui, vai ser o nosso perfil. Então, aqui é o menu do usuário. Eu posso clicar tanto na foto como nessa setinha pequenininha que tem ao lado, e ele vai abrir para mim o menu do usuário. Deixa eu só sair dessa. Aqui. Esse é o nosso menu do usuário. Então, o primeiro passo que eu tenho aqui é o perfil. Então, dentro do perfil, o que eu posso fazer? Eu vou clicar aqui para vocês verem a opção que eu tenho, o que eu posso fazer dentro das modificações que eu consigo fazer dentro de perfil. Então, aqui ele vai mostrar para mim meu nome, qual a última vez que eu acessei a plataforma. Ele vai mostrar para mim aqui, ó, sobre mim, ele vai mostrar o nome, né? O meu e-mail, as informações que estão preenchidas. Aqui em cursos, eu vou novamente, é um outro caminho que eu tenho para visualizar os cursos em que eu estou matriculado. E aqui em configurações, que vão ser o que vai interessar mais a gente. Eu tenho a opção de modificar o perfil. Então, o que eu consigo modificar aqui nesse perfil? Eu consigo mudar o meu nome. Por exemplo, o meu nome ficou errado na plataforma. Então, eu não gostaria de usar todos os sobrenomes que estão lá. Eu quero fazer alguma alteração. Eu posso vir aqui e, por exemplo, escrever, fazer alteração. Então, eu apago o nome que eu não quero, posso mudar. Eu posso também fazer alteração de e-mail por aqui. Então, se eu troquei meu e-mail, eu não quero mais utilizar aquele e-mail que está vinculado na plataforma. Então, você pode fazer a troca de e-mail por aqui. Só que quando você solicita a troca de e-mail, o que acontece? Você vai ter que verificar esse e-mail primeiro, para depois você acessar a plataforma. Então, você vai colocar um e-mail novo aqui. Quando você salvar, você vai ter que ir lá no seu e-mail que você colocou e clicar no link para você conseguir voltar a acessar a plataforma. Ele só confirma
a troca de e-mail quando você faz a verificação que chega, a mensagem, clica no link que chega para você por e-mail. Mas aí você pode alterar por aqui. Outra coisa que a gente pode alterar por aqui é colocar a descrição no nosso perfil. Então, vocês, por exemplo, vocês estão fazendo um curso EAD, então assim, não tem muito, às vezes nem sempre tem tanto contato com os colegas. Então, se você quiser deixar alguma informação, qual que é a área que você trabalha, qual que é o seu interesse do curso, em que você é formado, qual que é a sua experiência. Então, você pode deixar essa descrição do seu perfil aqui. Essa descrição vai ficar visível para as pessoas que estão nos mesmos cursos que você, quando ele entrar no seu perfil. Outra coisa que a gente pode alterar aqui é a imagem do usuário. Então, eu posso colocar uma imagem de perfil para mim, colocar uma foto. Então, para colocar, eu posso primeiro arrastar a imagem para cá. Então, quase todas as janelas do Moodle, quando eu vou fazer o upload de arquivo, de uma imagem, eu posso ter essa opção. Então, você pode arrastar a janelinha do arquivo para cá diretamente. Ou, se você preferir, você vem aqui e clica em adicionar. Quando você clica em adicionar, ele vai pedir para você escolher um arquivo do seu computador. Eu vou selecionar um arquivo aqui. Vocês podem ver que o nome do arquivo aqui já apareceu aqui para mim. Eu vou só clicar em enviar este arquivo. Eu escolhi. Só um minutinho, gente. Eu escolhi um que não é válido. Deixa eu ver se tem alguma imagem salva aqui. Deixa eu só baixar uma imagem aqui, pessoal, para mostrar para vocês. Acho que agora já vai dar certo. Aqui eu escolhi uma imagem. Aí eu vou clicar em enviar este arquivo. Aqui, ó, ele já apareceu aqui para mim, tá vendo? Que tem uma imagem aqui que eu selecionei, ele vai colocar a data, o tamanho dela e o formato. Então, se eu ver que tá tudo ok, é o arquivo certo, eu posso prosseguir. Aqui para frente, eu posso colocar, eu tenho essa opção de colocar uma descrição na imagem. Então, por exemplo, se eu quero descrever a foto, a imagem que eu coloquei, isso é para auxiliar as pessoas que têm, no caso, deficiência visual. Então, para o leitor de tela, né, conseguir passar para a pessoa o que é essa imagem. Aqui eu tenho algumas outras opções que vocês podem explorar depois, se vocês quiserem preencher, não é obrigatório nenhuma dessas coisas. Então, vocês podem verificar se tem alguma informação que vocês consideram relevante preencher no perfil, e depois basta baixar a tela e vir aqui em atualizar perfil. Aqui ele já apareceu para mim a mensagem que as mudanças foram gravadas, né? Então, como vocês podem ver, minha imagem de perfil já apareceu, alteração no nome também. Então, eu já consegui fazer isso aqui, né? Mudar o meu perfil, deixar ele mais a minha cara. Voltando aqui para o menu do usuário, eu tenho a opção de notas. Então, aqui dentro de notas, ele vai mostrar para mim os cursos que eu estou vinculada e quais as notas eu tenho nesses cursos. Então, por exemplo, no curso Educa Docente eu não tenho nota, mas aqui na formação Educa Docente eu estou com 35,27. Aqui é a nota geral do curso. Se eu clicar no nome do curso, ele vai mostrar o quadro de notas dessa disciplina. Então, ele vai mostrar aqui para mim todas as atividades que eu tive nessa disciplina, quanto que eu tirei. Então, ele vai mostrar todas as minhas notas a partir desse item. E aqui embaixo, para quem for professor, ele vai aparecer ainda os cursos que ele está lecionando.
aqui no menu do usuário, voltando, a gente tem um acesso para o calendário. Então, aquele calendário que a gente viu lá na página painel, você pode acessar ele por aqui também. Então, controlar os seus eventos por aqui. A gente tem um ícone para mensagens, que é o mesmo balãozinho aqui de cima, e a gente tem aqui os arquivos privados. Eu vou clicar nele para vocês verem. E o arquivos privados, ele funciona como se fosse, é um espaço para você colocar alguma informação, algum arquivo seu pessoal, como se fosse um mini drive. Eu digo mini porque o espaço é pequenininho, então você tem um espaço de 100 megas aqui, e dá para você colocar arquivos, eles são particulares, então apenas você tem acesso. Então aqui, como é um espaço pequeno, ele funciona assim, por exemplo, você está estudando em um computador que é público, alguma coisa assim, você está fazendo uma atividade e você precisa salvar um arquivo, uma planilha, uma coisa pequena, então você consegue fazer o upload desse arquivo aqui, né? E guardar ele, então ele fica salvo no Moodle para quando, por exemplo, você estiver em casa e conseguir terminar a atividade. Então você tem essa opção. Aqui, para você adicionar um arquivo, você vem aqui no botão adicionar, você vai escolher esse arquivo, né? Então, eu vou escolher aqui, por exemplo, essa foto, e vou escolher uma foto aqui e vou clicar em abrir, enviar este arquivo. Ele já vai aqui, ó, aparecer nos meus arquivos. Então, aqui ele vai mostrando para mim quanto que eu já utilizei do meu espaço, né? E eu tenho essa opção aqui. Para salvar, eu venho aqui embaixo e clico em salvar mudanças. Então, aqui agora ele já apareceu a mensagem de mudanças gravadas, o meu arquivo ele já está salvo aqui dentro dos meus arquivos privados. Outro item aqui do menu, a gente tem o item de preferências. Então, eu vou clicar aqui em preferências. Aqui a gente vai definir como que a gente prefere que algumas coisas sejam mostradas para a gente. Então, eu tenho aqui o primeiro link, eu tenho aquele mesmo link de modificar o perfil, onde eu posso modificar o meu e-mail, o meu nome, né? Eu tenho aqui preferências de idioma, então se eu quero acessar a plataforma em outro idioma, eu posso mudar por aqui. Eu tenho preferências de fórum, eu vou até aqui abrir para vocês. Às vezes a gente trabalha muito com fóruns, então assim, como você quer receber as atualizações desse fórum? Você quer receber um resumo por e-mail? Você quer receber um e-mail a cada mensagem? Você não quer receber nenhuma informação sobre o fórum, então, assim, como vai ser a sua assinatura? Sempre que você enviar uma mensagem, você vai ser uma assinatura automática. Automática significa que todo mundo que mandar uma mensagem lá, você vai receber. Então, eu não quero assinar, eu não quero receber resposta, eu quero ver somente quando eu entrar na plataforma. Então, você consegue fazer essas definições todas por aqui. Eu tenho também aqui a opção de mudar, por exemplo, a preferência do editor. Então, o que seria esse editor? Quando eu vou digitar uma resposta no Moodle, ele vai abrir uma caixa de texto para mim. E essa caixa de texto vai ter algumas opções de formatação, então eu posso escolher. A gente tem dois editores, então a gente tem a área de texto simples, né, que normalmente não é muito utilizado, e a gente tem dois editores, o Time MCE e o HTML ato. Então vocês podem escolher por padrão, vem o Time, mas se vocês quiserem mudar algum dia para ver a diferença, né, tem algumas opções diferentes em cada um deles, mas vocês podem fazer essa alteração também por aqui. Aqui a gente tem também as preferências de notificação. Essas aqui são bem interessantes vocês configurarem, porque vai ser bastante útil. Então, aqui, eu vou escolher quais notificações eu quero receber. Então, eu tenho aqui qual a notificação que é, por exemplo, a notificação de tarefa, né? Ou a notificação de envio de tarefa atrasada. E eu tenho os caminhos. O web, que é aqui onde eu estou acessando via navegador. Então, quando é uma notificação web, ela aparece aqui nesse sininho da central de notificações. Eu tenho uma notificação por e-mail, então eu recebo um e-mail avisando disso, ou móvel, que é no aplicativo. Vocês podem utilizar o aplicativo do Moodle também para acessar o curso de vocês. Então, aqui eu vou ver, por exemplo, a notificação. Essa primeira. Eu não quero receber notificação dela via web, então eu posso desligar essa notificação. Eu posso, inclusive,
desativar de todos, ou reativar, né? Se eu achar que é uma coisa interessante, eu posso marcar quais opções que eu acho interessante receber. Então, aqui você vai selecionar, tá vendo? A gente tem várias atividades, notificação do sistema. Então, de todas as coisas que a plataforma notifica a gente, você tem a opção de escolher como você vai ser notificado. Até porque, se você achar, eu estou recebendo notificação demais, então tá meio repetitivo, eu consigo tirar isso por aqui. Ou se, então passou, às vezes eu perdi uma coisa importante porque eu não vi a notificação. Você pode vir aqui e reativar. Você tem, inclusive, a opção de desativar todas as notificações. Você pode desabilitar todas. A gente não recomenda, porque você pode acabar perdendo alguma coisa importante, né? Uma mensagem, um contato de um professor, então uma atividade que passou da data. Mas se você quiser, você tem essa opção. Então você consegue fazer isso por aqui. Então, essas preferências aqui, quando vocês entrarem na plataforma, vocês podem mudar uma olhadinha. Então, tem vários itens aqui que podem ser interessantes para vocês fazerem uma modificação, para a plataforma ficar mais funcional para cada um de vocês, né? Para atender as necessidades. Aqui no nosso menu do usuário, a gente tem também o idioma, você pode escolher o idioma da plataforma por aqui, caso você queira acessar um idioma diferente. E a gente tem o último item, que é o sair. Então, quando eu clico aqui, eu faço o logout da plataforma, né? Então, por que isso é importante? A plataforma está vinculada aos seus dados, então tem todas as suas informações, todo o seu custo. Então, tudo que você faz logado na plataforma vai ficar registrado como foi você que fez. Então, todas as suas ações na plataforma, elas são registradas. É registrado quando você entra na sala, quando você envia uma atividade, quando você manda mensagem para alguém. Então, tudo isso fica registrado. Então, se você deixa o ambiente aberto, um computador que talvez seja compartilhado, pode acontecer de alguém acessar com o seu usuário e fazer alguma coisa indevida, apagar um arquivo, né? Tipo, responder uma atividade de forma errada, depois você não ter percebido. Então, assim, é interessante, sempre que você terminar de utilizar, fazer a sua sessão de estudo, você sair da plataforma. Isso protege você, né, de possíveis problemas com computadores compartilhados ou de ficar alguém acessar sem a sua permissão. Eu vou voltar aqui para a nossa página painel para a gente continuar. Até aqui, tem alguma dúvida? Tá tranquilo? No caso de outra pessoa poder acessar, só se for um computador que mais de uma pessoa usa. Se for por exemplo, um notebook que eu uso sozinha, eu posso deixar aberto, se for o caso? Então, o maior perigo é no computador compartilhado. Normalmente, quando você deixa muito tempo aberta a sessão, que você fecha o navegador, aí normalmente ele encerra a sessão e você tem que fazer o login novamente. Mas eu falo o perigo maior é quando você tem mais pessoas que acessam, né? Porque alguém, às vezes nem proposital, ela pode entrar no perfil, ela não sabe o que é, às vezes ela mexe, apaga alguma coisa. Então, por esse motivo é sempre bom a gente fazer esse logout, né, por segurança mesmo, para não acontecer nenhum erro. Mas se o computador é só seu, é só você que usa, às vezes ele vai fazer o logout automático quando você fecha o navegador, mas isso é normal, é só você logar de novo. Ah, tá bom, então. Obrigada. Aí aqui na nossa barra superior, a gente tem esse ícone que tá uma luinha com estrelas, né? Então ele é o modo escuro. Eu vou clicar nele, a gente vai alternar, né, pro modo escuro. Então, se você tem preferência, se você está estudando à noite, não quer tanta luz no momento, né? Você pode utilizar esse modo escuro também aqui da plataforma. E para voltar para o modo claro, é só clicar agora no ícone que virou um solzinho. A gente tem aqui, esse último menuzinho aqui do lado, a gente tem esse botão deslizante, que é para alterar para o modo de edição. Então, quando eu clico nele, eu vou alterar a minha página painel para o modo de edição. Vocês podem ver que agora ele apareceu umas coisas que não tinha antes. Então, aqui ele apareceu umas informações, né, sobre a página. Apareceu aqui, ó, os nossos blocos, esses símbolos aqui. Então, o que possibilita esse modo de edição na página painel? Eu posso organizar ela da forma que eu prefiro. Então, essa forma que fique mais funcional para mim. Então, se, por exemplo, eu estou aqui, eu quero
que o meu, por exemplo, a minha linha do tempo venha primeiro, para eu saber quais atividades eu tenho que fazer. Eu posso tanto clicar nessas setinhas aqui de 4 pontas, né, e arrastar, ou simplesmente movimentar nessas aqui de subir. Então, aqui, ó, eu vou colocar ele para cima. E agora, aqui, a minha linha do tempo já ficou aqui primeiro. Então, quando eu entro na minha página painel, ao invés do resumo dos cursos, o primeiro item que aparece é a minha linha do tempo. Então, eu posso movimentar esses blocos aqui da forma que fique que fique melhor organizado para mim, que fique, né, da forma como eu prefiro. Eu posso, inclusive, excluir os blocos. Então, por exemplo, não quero o calendário aqui, eu vou utilizar ele só pelo menu do usuário. Então, eu posso vir aqui, apagar bloco calendário. Ele vai pedir uma confirmação, eu vou excluir o bloco. Então, eu já excluí o bloco da minha página inicial. Aqui ele não aparece mais para mim aqui. Eu posso, inclusive, colocar novos blocos. Então, esse botãozinho aqui, que aparece aqui no meio, ele vai permitir isso. Quando eu clico nessa setinha, eu vou escolher onde esse bloco vai ser inserido. Então, por exemplo, eu quero que apareça aqui, ó, na caixa de conteúdo superior. Ótimo, eu já escolhi o local onde ele vai. Agora eu vou clicar em adicionar novo bloco. Ele vai aparecer para mim. Eu tenho aqui, ó, esses blocos, esses primeiros são do tema que a gente está utilizando, que é o RMY. Então, eu tenho alguns blocos aqui interessantes, vocês podem dar uma conferir, né? Passar um por um para conhecer. E tem os blocos Moodle também. Quando eu clico aqui em blocos Moodle, eu tenho algumas opções. Então, por exemplo, o bloco calendário, se eu quiser voltar ele para lá, eu consigo fazer por aqui. Então, qual outro bloco legal que eu tenho? Eu tenho o bloco dos cursos acessados recentemente. Então, se eu quiser manter esse bloco lá, tem essa opção. Eu posso colocar um bloco para cursos favoritos. Ou então, por exemplo, um bloco para, por exemplo, os meus próximos eventos. Ou então, um bloco de últimos avisos. Então, eu tenho essas opções aqui. Vocês podem dar uma olhadinha e ver o que vocês acham interessante. Eu vou, por exemplo, colocar o do calendário aqui, só para vocês verem como funciona. Quando eu clico sobre ele, ele já insere o bloco aqui para mim de volta. Então, tá vendo? O bloco já voltou para mim. Aí beleza, eu finalizei. A página tá do jeito que eu quero. O que eu faço agora? Eu venho aqui em cima e clico aqui em desativar o modo de edição. Então, agora eu já não tenho mais opção de mexer os itens e eles já ficaram naquela disposição que eu coloquei inicialmente. Mas agora, e se acontecer de eu, por exemplo, eu excluí algum bloco, não gostei, não consegui achar ele, não lembro qual é o nome, ou então, eu mexi muito e agora não sei, não tá legal, o que eu faço? Eu posso também, ativando o modo de edição novamente, eu posso voltar para o formato de exibição padrão. Então, se eu fizer alguma alteração que eu não gostei, eu venho aqui e clico em redefinir a página para o padrão. Ela vai voltar para como ela era inicialmente. Então, ele já voltou exatamente para o modelo que estava antes. Então, agora, ainda aqui na página painel, a gente tem esse menu aqui à nossa direita. Então, tem uma gaveta de blocos aqui. Quando eu clico nessa setinha, ele abre para mim. Então, aqui eu tenho alguns blocos, igual aqueles blocos que eu adicionei aqui no centro da página painel, eu posso adicionar, inclusive, e remover aqui dentro. Então, por padrão, eles vêm assim. Eu tenho o bloco meus cursos, mais um caminho para eu acessar os cursos em que eu estou matriculada, que aparece em formato de lista, né? Talvez fique um pouco mais fácil. A gente tem as notícias do mundo, então sempre que tem capacitação, tem alguma coisa, alguma atualização, a gente informa por aqui. A gente tem também aqui, ó, para você fazer um tour do usuário. Então, se você, no seu primeiro acesso, eu vou para aqui para vocês verem como funciona. Então, no seu primeiro acesso, ele vai dar a opção de você fazer um tour, de ver esses principais itens aqui, e você pode reiniciar esse tour por aqui. A gente tem aqui embaixo também algumas opções de acessibilidade. Então, a gente tem a opção de, por exemplo, diminuir o tamanho da letra, né? Eu posso aqui, ó, diminuir ela. Eu posso aumentar também o tamanho dela. Aqui eu tenho, né, que é para redefinir o tamanho do texto, então eu volto para o tamanho normal. A gente tem a opção aqui também de mudar, né, o contraste da tela. Então, aqui, ó, por exemplo, para alterar o contraste. Caso você... E aqui no R a gente consegue redefinir para que estava. Então, a gente tem esse bloquinho de acessibilidade aqui.
A gente tem aqui um outro o bloquinho dos arquivos privados, então aqueles arquivos pessoais que a gente colocou, a gente tem eles listados aqui, e se eu quiser gerenciados, eu posso clicar aqui embaixo nesse link. E eu tenho o menu o bloquinho de usuários online, então eu posso ver quais são os usuários que tiveram online nos últimos 5 minutos, aqueles que eu tenho contato, né? Então, ele vai aparecer aqui para mim. Eu também posso editar esses blocos, tanto incluir como adicionar, quando a sala estiver em modo de exibição, né, ativado, eu posso fazer isso por aqui. Para fechar essa gaveta de blocos, basta eu clicar nesse xizinho e ela já vai fechar e vai ficar assim. Então, essa aqui foi a nossa página painel. Tranquilo até aqui? Podemos seguir? Vamos seguir então, né? Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar no chat, tá, pessoal? Pode abrir o microfone. Então, agora, como a gente vai agora partir para acessar o nosso curso? Como que a gente faz para acessar um curso? Só aceitar alguém na sala aqui. Então, como que a gente faz para acessar o curso? A gente pode vir aqui no resumo dos cursos, que fica na nossa página painel, ou vir aqui em cima em meus cursos. Então, eu vou escolher aqui, né? Vou procurar por esse curso, se ele não tiver nesses primeiros aqui. Eu vou, por exemplo, a sala que a gente vai acessar hoje para conhecer é a Oficina Moodle. Eu vou clicar aqui nela, é só clicar sobre ela ou visualizar o curso, você já consegue abrir esse curso. O curso, ele pode funcionar de várias formas. Então, assim, essa organização, ela vai depender de cada projeto. Então, cada vez que você participar de um curso, essa organização pode ser diferente. Então, você pode ter, por exemplo, cursos maiores que são todos feitos em uma sala só. Então, são várias disciplinas dentro de uma sala e podem ser, por exemplo, cursos curtos, né? Ou também cursos maiores, como especialização, graduação, pode utilizar uma sala dessa, que a gente chama de curso, para uma disciplina. É o que normalmente acontece, a gente usa isso para uma disciplina, mas essa organização vai depender do projeto pedagógico do curso. Então, quando a gente entra aqui na sala, essa é a nossa visão principal. A gente vai ter aqui, normalmente, no caso, uma imagem, né, que define o curso, pode ser um banner, alguma coisa assim. A gente vai ter aqui o nome do nosso curso, então a gente vai ter essa identificação aqui. Aqui no centro da tela vai aparecer o curso propriamente dito. Então, vocês podem ver que aquele recurso de marcar como laranjinha, ele está aqui embaixo, então ele está mostrando para mim que eu estou na página do curso nesse momento, né? Eu tenho aqui também os participantes, então eu vou clicar aqui em participantes, eu consigo visualizar quem está nessa sala comigo. Então, por exemplo, qual a pessoa que está na sala? Eu tenho aqui quem é o nome dessa pessoa, qual o papel. Ele é um estudante, ele é um tutor, ele é um professor, faz parte de algum grupo? Qual foi a última vez que essa pessoa acessou a sala? Então, aparece essas informações aqui para mim. Aqui, então, inclusive, aparece eu como acessei, né, um segundo atrás. Isso tudo aqui em participantes. Aqui em notas, eu vou conseguir visualizar as notas do curso. Então, quando eu já tiver, há um tempo que eu estiver fazendo essa matéria, que já tiver atividades, né, que já tiver feito, então vai aparecer aqui as notas para mim. Vai aparecer o livro de notas como o professor configurou. Então, vai ter as atividades e quanto que eu tirei nessas atividades. Se o professor tiver deixado um feedback também, esse feedback aparece aqui, vai aparecer a minha nota total do curso. Então, eu consigo acessar isso tudo por aqui, no item notas. Eu consigo também acessar uma gaveta de blocos dentro da página. Então, aqui, ó, aquela gavetinha, ela aparece ainda aqui para mim, tá vendo? A diferença é que essa gaveta de blocos que aparece dentro da sala, os blocos são definidos pelo professor. Então, você como papel de aluno, você não consegue alterar esses blocos que aparecem aqui. Então, é o professor que vai determinar quais blocos aparecem, quais as configurações deles. Então, por exemplo, aqui eu tenho de atividade recente, então aqui está marcando, né, quando que foi a atividade, o que eu tinha que fazer, quais são os próximos eventos e os usuários que estão na sala nesse momento. Então, esses blocos o professor vai definir quais vão aparecer na sala. Aqui, do meu lado esquerdo, nesse menuzinho suspenso, eu consigo abrir o índice do curso. Então, aqui, o que ele possibilita para mim?
que eu consigo navegar pelo curso todo. Então, eu consigo ir passando aqui, ó, ver todas as atividades, por exemplo, no módulo 1, qual atividade que tem, no módulo 2, né, quais atividades, e ele vai mostrar para mim também. Vocês viram que alguns itens têm uma marcação aqui de certo no nome? Então, essa marcação significa que eu já finalizei, então eu já visualizei. Essa marcação ela só vai aparecer quando estiver configurado na sala, quando o professor estiver usando um recurso para marcar a conclusão do curso. Então, quando ele estiver utilizando esse recurso, vai aparecer para vocês quando vocês concluíram, quando concluiu a atividade, quando concluiu a aula. E aí, a forma como essa atividade vai ser dada, como concluída, vai depender das configurações que o professor adicionou. Interessante disso aqui também é que vocês conseguem navegar por aqui. Então, você consegue saber exatamente onde você está do curso. Então, por exemplo, a última coisa que eu vi foi a aula 1. Então, eu sei que o próximo é o feedback. Então, eu sei que está faltando algumas atividades para terminar esse módulo e tem também o módulo de atividades. Então, aqui eu consigo ter uma noção mais ou menos, né, de onde eu estou nesse curso. Para fechar esse menu, é só clicar aqui no xizinho para eu ter mais espaço aqui para estudar mesmo. Um recurso interessante também que a gente tem aqui dentro da sala, esse botão aqui laranjado aqui embaixo, é o modo foco. Então, aqui, quando eu clico nele, ele expande, eu posso clicar nele, ele vai sumir todas as outras informações, a maioria, tá vendo? E vai deixar só aqui o centro da sala. Então, isso facilita, por exemplo, eu quero estudar, mas eu não quero ter muita distração. Então, eu vou tirar a maioria dos itens da sala, né? Vai ficar só os botões aqui de anterior e próximo, e você consegue navegar no conteúdo de uma forma com a tela mais limpa, para ajudar a ficar mais concentrado. E para desligar, é só clicar nele novamente. Então, aqui nessa parte central, a gente vai ter o conteúdo do curso, propriamente dito. Então, aqui eu posso ter várias formas de se apresentar esse conteúdo. Então, esse módulo que a gente está utilizando aqui é um formato de tópicos. Então, aqui, ó, eu vou até minimizar ele aqui. Vocês podem ver que são tópicos, um abaixo do outro, tá vendo? Então, eu consigo expandir eles aqui, contrair eles e expandir, né? Então, eu consigo ver o que tem dentro de cada um deles. E eles estão assim, esse formato. Existem outros formatos de sala também. A gente tem, por exemplo, formatos de curso que são em grade. Então, ao invés de lista, vão aparecer quadradinhos para vocês. Aí você clica nesse cartãozinho e quando você clicar, ele vai aparecer o conteúdo. Então, tem várias formas de exibir esse conteúdo na sala. Pode ser em formato, por exemplo, de semanas, de módulos, de tópicos, igual tá aqui, de cardzinhos. Então, às vezes, se vocês entrarem em uma sala e ela tiver um pouquinho diferente dessa, a gente tem vários formatos de exibição. Então, pode acontecer dela estar um pouquinho diferente, mas a estrutura vai ser basicamente a mesma. Vão ser sempre separada por sessões, né? E cada uma dessas sessões vai ter um título e um conteúdo. Às vezes, a forma de visualizar que vai estar um pouquinho diferente. Então, aqui eu vou abrir os nossos módulos de novo, né? Então, aqui dentro da sala, pode ter tanto, por exemplo, imagens, como vídeos, como texto. A gente tem essas opções por aqui. Então, alguns dos recursos que a gente utiliza mais? A gente tem o Confweb, que é o sala de aula, que é exatamente essa plataforma para videochamada que vocês estão participando comigo. Então, aqui, ó, quando eu clico no Confweb, ele vai aparecer aqui para mim as sessões que estão agendadas, né? Quais são as sessões que tem. Vai aparecer o nome dessa sessão, que vocês podem ver que é a sessão que está acontecendo agora. Então, ela está agendada para as 9 horas e tal. Então, como que eu faço para acessar? Se eu vou ter alguma aula síncrona com o professor, ele vai deixar um agendamento. Eu vou clicar lá, eu vou ver o nome dela, a data, o horário, e quando eu quiser acessar, eu vou clicar aqui nesse botãozinho azul aqui, que parece um play, e vou conseguir acessar a videochamada. A única diferença dessa forma de acesso para que vocês fizeram hoje é que essa que vocês fizeram requer aprovação. Então, para todo mundo que pediu para entrar na sala, eu tive que ir lá e autorizar a pessoa a entrar, porque era um usuário externo. No caso, quando o professor deixa agendado e vocês entram pela plataforma Moodle, não precisa de acesso. Todo mundo que está dentro da sala já está autorizado a entrar. Então, você já consegue entrar direto.
Então, se o professor vai fazer uma aula síncrona, vai fazer a apresentação de um trabalho, ele pode utilizar essa ferramenta, né, de conferência web, e vocês podem acessar diretamente pela sala do Moodle, sem precisar de aprovação. Outro recurso que a gente tem a opção aqui no Moodle de colocar, por exemplo, arquivos. Então, aqui, ó, por exemplo, tá vendo que aparece, inclusive, deixa eu colocar maior, acho que ficou maior para vocês verem. Vocês conseguem ver que aqui tem um íconezinho do PDF? Se aqui fosse uma planilha do Excel, ia aparecer a marcação de Excel. Se fosse do Word, também. Ainda não consigo colocar arquivos dentro da sala. Ele vai mostrar para mim quais são esses arquivos aqui. Aqui quando eu clico, por exemplo, nesse PDF, ele já vai abrir para mim dentro da própria aba que eu estou. Então, aqui vocês podem ver ó, que eu tenho um PDF. Esse aqui está em branco, né, que é só um exemplo, mas se tivesse, por exemplo, o texto que o professor passou, você já consegue aqui na mesma aba do navegador acessar esse material. Aí eu clico aqui em voltar, né, para voltar para minha sala. Eu tenho também, fora a opção dessa de colocar arquivos, tem a opção de página. Então, esse íconezinho aqui é uma página. Eu vou clicar nele para vocês verem. Então, dentro de uma página, aqui pode ter vídeos, pode ter áudios, textos. Então, aqui, ó, o professor pode colocar o conteúdo dele da forma que ele achar mais atraente, da forma que ele achar que vai atender melhor as necessidades, né? Então, eu posso trabalhar com vídeos, com fotos, com ilustrações, então eu tenho todas essas opções dentro da página. Assim como no mundo real, né, que a gente tem uma folha de papel e a gente tem um livro, que é uma reunião de páginas, aqui a gente também tem no Moodle. Então, esse aqui é uma página. A gente tem a opção de livro também. Então, quando eu entro em livro, ele vai mostrar para mim uma reunião de páginas. Então, aqui, por exemplo, ele vai ter essas informações e eu posso navegar, tanto passando por aqui, como nesse índice que vai aparecer aqui, ó, à minha direita. Então, aqui eu posso clicar no link também. E ele vai mostrar para mim, ó, tá vendo? Aqui tem uma imagem, eu tenho texto, então ele pode ter mais conteúdo aqui, então pode colocar mais coisa dentro do livro. Então, eu tenho essas reuniões de páginas aqui. Eu acho que eu esqueci de mencionar para vocês, mas só para ficar mais claro, essa divisão, no Moodle a gente trabalha com dois conceitos. A gente tem o conceito de recursos, e o que seriam esses recursos? Seriam as formas que o professor tem para passar o conteúdo, digamos assim, para os alunos. Então, ele pode estar utilizando a página, ele pode utilizar o livro, ele pode utilizar arquivos, ele pode utilizar, por exemplo, isso aqui é uma ferramenta que a gente chama de H5P. Eu vou clicar nele. O professor configurou uma timeline de eventos. Então, tudo isso que permite que ele mostre conteúdo para vocês, que vocês possam acessar. Aqui, ó, essa timeline, ela mostra, por exemplo, as datas aqui, ó. E aqui eu consigo, né? Quando ele muda a informação, ele muda aqui embaixo e já aparece a informação que tem aqui em cima. Então, tudo isso que o professor usa para passar o conteúdo para vocês, a gente chama de recursos. E a gente tem também as atividades. O que seriam as atividades? É tudo que permite uma interação. Então, tudo que tem, que os alunos podem interagir com o professor, a gente chama de atividades. Então, por exemplo, essa ferramenta aqui, o H5P, o professor pode colocar palavras cruzadas, pode colocar caça-palavras, então tem várias coisas que podem ser configuradas aqui para deixar o conteúdo, né, menos, digamos assim, menos maçante, né, para ficar de uma forma mais interessante para vocês. Aqui em atividades, eu vou mostrar para vocês as principais atividades que a gente trabalha no Moodle. Então, assim, provavelmente na sala de vocês vai ter alguma dessas, que são as mais comuns. A gente tem a atividade tarefa, que é essa rosinha. Então, o que é a atividade tarefa? Ela permite que o aluno envie uma resposta a uma tarefa que o professor fez. E existem duas formas. Tem a tarefa de envio de arquivos, então, que o professor solicita, por exemplo, que você faça um artigo, que você faça um resumo de um texto. Então, ele vai solicitar que a resposta seja em formato de arquivo. Então, você vai
enviar por aqui. E tem a tarefa texto online, que é quando você vai digitar o texto. Então, aqui, ó, na tarefa de envio de arquivo, quando eu clico nela, o que que aparece para mim? Vai aparecer aqui a data que essa atividade foi aberta, né? Vai aparecer o que que o professor quer que eu faça. Então, aqui vai aparecer para mim o enunciado dessa questão. Então, ele vai colocar para mim o que que eu tenho que fazer, quanto que vale, se vai ter algum material de apoio, o que que eu tenho que utilizar, vai estar tudo por aqui. E aqui embaixo eu vou ter esse campo que é onde eu vou enviar, né, a minha resposta. Então, aqui ó, eu tenho o botão de adicionar envio e aqui embaixo eu tenho status. Em status eu posso verificar aqui, ele vai mostrar para mim que nenhum envio foi feito, então eu não respondi essa atividade ainda. Se eu não respondi, eu não tenho notas, né? E não tenho nenhum comentário sobre essa atividade. Então, eu vou aqui, por exemplo, adicionar um envio. Aqui, ó, ele abriu para mim, né, um campo para enviar meu arquivo. Eu posso arrastar o arquivo aqui para dentro, ou eu venho aqui em adicionar. Eu vou selecionar um arquivo aqui. Aqui, ó, selecionar um PDF, né? Aparece, eu confiro aqui se o nome do meu arquivo tá ok, se é esse mesmo. Então, venho aqui em enviar este arquivo. Pronto, eu já coloquei aqui o meu arquivo, né? Vai aparecer a data, tudo. Eu tenho a opção de, agora eu vou em salvar mudanças. Agora eu voltei para aquela tela da tarefa, né? E aqui vocês podem ver que o status de envio ele já mudou. Então aqui eu tenho uma opção, ó, ele já está enviado para avaliação. Ele não há notas ainda, porque o professor ainda não corrigiu. Ele tem a data que foi feita a modificação. Ele vai mostrar para mim o arquivo que eu enviei, então, e aqui embaixo os comentários. Então, e se, por exemplo, eu olho aqui agora e, nossa, enviei o arquivo errado, o que, que eu posso fazer? Você pode vir aqui e editar o envio nesse botão aqui em cima, enquanto a atividade estiver aberta. Deve ser possível fazer isso. Depois que a data finalizar, você não consegue mais alterar. Você pode editar o envio por aqui, ou clicar em remover envio e fazer um envio novo. Ou então, por exemplo, você mandou a atividade, mas aí você queria mandar algum comentário para o professor. Você pode vir aqui, em comentário sobre o envio e adicionar um comentário aqui. Aí, quando eu clico em salvar comentário, esse comentário vai aparecer para o professor. Então, quando ele for corrigir essa atividade, vai aparecer esse comentário lá para ele também, vai ficar visível para ele. E se ele responder lá, vai aparecer aqui para você também a resposta dele. Então, esse é o tipo de tarefa de envio de arquivo. Agora eu vou mostrar para vocês. A outra forma de responder tarefa que a gente tem é aqui, por exemplo, a tarefa do tipo texto online. Então, quando eu clico aqui, né, ele vai aparecer aqui para mim aquelas mesmas informações, o status de envio, eu vou em adicionar envio. Aqui, ao invés de aparecer aquele campo para adicionar o arquivo, procurar o arquivo no meu computador, ele vai abrir uma caixa de texto. Então, aqui eu venho e vou colocar, né, a minha resposta. Então, eu vou digitar, né, a minha resposta aqui. Pronto. Aí eu digitei. Aqui eu posso usar os recursos de formatação, né? Então eu posso, por exemplo, colocar em negrito, itálico, mudar para título, então quero colocar ela maior, né? Colocar como título. Eu tenho a opção também aqui de colocar imagem. Então, se a minha resposta vai a alguma imagem, quando eu clico aqui nesse desenho, eu consigo abrir uma janela para procurar imagem no meu computador. Consigo colocar áudio aqui, gravar áudio, vídeo. Então, eu tenho a opção de colocar link também. Eu tenho a opção de colocar isso em tela cheia, se eu estiver fazendo uma resposta, que às vezes está difícil, né? Formatar daquela forma, eu posso colocar em tela cheia. E aqui nesses três pontinhos vão aparecer mais alguns recursos para mim. Então, aqui, ó, como alinhar o texto, né? Questão de parágrafo. Então, eu tenho essas opções aqui de ferramentas, né? E tem mais algumas nos menus aqui, como inserir tabela, qual que é o formato que eu quero colocar. Então, eu tenho essas opções de formatação nessa caixa de texto. Eu coloquei a minha resposta, formatei, tá tudo ok? Eu venho aqui e clico em salvar mudanças. Agora já vai aparecer aqui para mim no status de envio que ela foi enviada para avaliação
e vai aparecer o texto que eu coloquei aqui na minha resposta. Então, aqui ela funciona da mesma forma. Eu posso colocar comentários também, eu posso editar esse envio, né, mudar essa resposta enquanto a atividade estiver aberta e fazer se eu acho que não está coerente, eu coloquei, eu quero mudar tudo, eu posso remover o envio também. Então, eu tenho essas opções de responder essa atividade. Vamos para a próxima, né? Aqui nas atividades, uma que a gente costuma utilizar bastante também é o fórum. Então, acho que fórum todo mundo já participou, né? Na internet sempre tem vários lugares que tem fóruns, então a gente pode iniciar discussões. E a gente tem alguns tipos de fóruns diferentes que podem ser utilizados. O fórum mais comum, que normalmente acho que todo mundo já utilizou, é o fórum geral. Então, no fórum geral, como que ele funciona? Todas as pessoas podem criar quantos tópicos quiserem. Então, aqui no fórum, ele vai ter aqui o que o professor passou para mim, como vai ser as instruções desse fórum. Ele vai ser um fórum avaliativo, ele vai ser um fórum só para os alunos fazerem uma discussão sobre um texto. Então, como que vai funcionar esse fórum? Então, vai ter essa informação aqui, né, no enunciado do fórum. Aqui embaixo eu tenho os tópicos. Então, vocês podem ver que já tem 2 tópicos criados. Eu posso, inclusive, entrar em um desses tópicos e responder, né? Eu vou clicar em cima do tópico aqui. E aí aqui eu vou ver o que a pessoa mandou. E aí eu venho aqui nesse botãozinho aqui mais à direita, responder. E posso mandar essa resposta. Venho aqui e enviar a mensagem ao fórum. Então, eu já respondi o meu colega, né, que criou esse post. Eu consegui mandar por aqui. Eu posso também... deixa eu voltar aqui para o nosso fone. Aqui. Eu posso também criar novos tópicos. Então, aqui dentro, eu vou, por exemplo, eu quero criar um novo tópico de discussão. Então, eu venho aqui adicionar novo tópico, eu vou dar um título para ele, né? Vou pôr aqui. Vou escrever a minha postagem aqui embaixo e venho aqui embaixo enviar mensagem ao fórum. Então, aqui ele vai mostrar que ela foi publicada. Eu posso editar o texto dela, né, nos próximos 30 minutos, e depois disso eu não consigo mais. Então, aqui, ó, eu já criei, né, o meu tópico, ele aparece aqui. Aqui sempre vai aparecer para mim quem é o autor do tópico e quem foi a última pessoa que respondeu, quantos comentários tem. E aqui na frente aparece essa opção assinar. Então, eu posso, por exemplo, se eu quero conseguir receber as mensagens de todo mundo que postar aqui, eu posso assinar esse fórum. Se eu não quero receber, eu posso desmarcar. Então, aqui, ó, eu não recebo mais. Tá vendo? Eu posso fazer isso com cada tópico dentro do fórum. E eu posso assinar o fórum como um todo. Então, eu posso marcar aqui assinar. Então, todas as mensagens que tiverem dentro desse fórum, eu vou receber. Então, o fórum, em geral, ele funciona mais ou menos assim. Todo mundo pode responder todas as postagens e todo mundo pode adicionar novos tópicos de discussão, né? E a gente tem alguns outros formatos de tópico também. A gente tem aqui, por exemplo, o fórum de discussão simples. Então, no fórum de discussão simples, ele não tem tópicos. Toda discussão fica em uma página só, como se fosse um blog. Então, aqui, ó, eu entro aqui, vocês podem ver que nem tem aquelas opções, né, de tópico. Eu só vejo a discussão que foi postada aqui, a primeira, que normalmente vai ser o professor ou o tutor que vai fazer essa postagem. Então, aqui eu só tenho a opção de responder. Então, a vantagem desse tipo de tópico é que fica tudo em um lugar só. Então, você não precisa ficar entrando em tópico por tópico para ver o que as pessoas estão discutindo. Mas o problema é que talvez tenha muita coisa em um lugar só. Então, tem que ficar atento para não perder, né, nenhuma resposta nesse formato. Então, esse é o discussão simples. A gente tem também alguns outros formatos que o professor pode utilizar, por exemplo, como cada usuário pode iniciar apenas um novo tópico. Então, para evitar que, por exemplo, uma sala de 150 alunos, se cada pessoa criar um tópico, vai ficar impossível acompanhar. Ninguém vai conseguir saber o que está rolando lá. Então, o professor ele pode bloquear, né? Se cada pessoa criar
quantos tópicos quiser, então vai chegar um ponto que vai ser inviável acompanhar isso. Então, ele pode bloquear para cada usuário criar apenas um novo tópico. Então, se, por exemplo, é uma atividade que o professor quer que cada pessoa inicie a discussão sobre um tema ou mostre a opinião dele sobre um assunto. Então, ele pode querer que cada aluno abra seu tópico, né, e que os demais entrem e só respondam. Então, ele pode utilizar isso aqui. E tem também a opção de fórum do tipo perguntas e respostas. Então, nesse caso aqui, o professor vai fazer a pergunta, você entra aqui, tá vendo? Ele vai ter o que tem que ser feita a atividade e vai aparecer aqui, ó, que esse é um tópico, né? Esse é um fórum de perguntas e respostas. Então, o que acontece? Eu só vou conseguir ver o que o meu colega respondeu, depois que eu enviar minha resposta. Antes disso, eu não consigo. Então, enquanto eu não tiver enviado a minha resposta para o fórum, eu não consigo ver o que os colegas perguntaram. Aliás, responderam, né? A gente tem também algumas outras atividades, como, por exemplo, a Wiki. A Wiki, ela é uma atividade colaborativa, né, que os alunos podem criar. Aqui, os alunos podem criar páginas, então, assim, cada aluno cria uma página diferente e vocês vão montando um trabalho conjunto, então, vocês vão editando ela ao mesmo tempo. Acho que uma das wikis mais famosas que tem é a Wikipédia, então, é colaborativo, todos os alunos podem chegar lá e montar uma parte do trabalho e fazer uma contribuição. E a gente tem também, uma das atividades que provavelmente vocês vão ver muito, é a atividade de questionário. Então, o questionário é um dos mais utilizados porque ele dá a opção de fazer as perguntas mesmo. Então, fazer avaliações, fazer atividades de reflexão. Então, tudo dá para ser feito com ele. Quando eu entro aqui no questionário, eu tenho a opção, né, de data, quando ele é aberto, se ele tiver uma data de fechamento também, essa data vai aparecer aqui. Aqui eu tenho o enunciado da atividade, então vai aparecer o que, por exemplo, nesse caso aqui, o que o professor quer? Ele quer que eu faça essa atividade, o exemplo ele já deixou aqui para mim, quais são os objetivos. Então, por exemplo, como que vai ser o preenchimento do questionário? Eu vou ter 30 minutos para preencher. Então, quantas tentativas eu vou ter, como vão ser essas questões, qual vai ser a nota. Então, o que o professor achar interessante, né, de instrução para fazer essa atividade, ele vai deixar aqui nessa parte inicial. E aqui embaixo vai aparecer, por exemplo, para mim, quantas tentativas eu tenho para fazer esse questionário? Eu posso fazer até 3 tentativas. A duração máxima é 30 minutos. Isso significa que quando eu começar, eu tenho 30 minutos para finalizar. Então, se passou desse tempo, o questionário ele fecha automaticamente. Então, aqui ele vai mostrar para mim qual é o método de avaliação. Aqui está a nota mais alta. O que isso significa? Eu posso fazer três vezes o questionário. Dessas 3 vezes, ele vai considerar como a minha nota a nota mais alta. Mas pode ter aqui, por exemplo, que ele faça uma média das notas. Pode ser que ele considere apenas a última tentativa. Então, isso vai depender da configuração que o professor vai colocar na atividade. Então, todas essas configurações de apresentação das atividades, como que vai acontecer, quais as informações, normalmente é o professor que configura, né, e deixa na sala, às vezes o tutor auxilia também. Então, eles que vão definir como que essa atividade vai aparecer para o aluno. Então, aqui, vocês viram que ele já está mostrando para mim aqui, eu já fiz a tentativa 1, eu já finalizei ela, tem a data, o tempo que eu gastei e a nota que eu tirei. Aqui eu tenho a minha tentativa 2 também e a nota que eu tirei, né? Essa aqui ainda não foi avaliada, então ainda não tem nota. Mas ele vai pegar dessas 3 tentativas e vai ver a nota maior, porque aqui está a nota mais alta. Então, ele vai pegar a nota maior e essa nota maior vai ser a que vai para o meu livro de notas. Para eu fazer um questionário, o que eu tenho que fazer? Eu vou vir aqui e fazer uma outra tentativa, né? Quando for a primeira vez, vai aparecer fazer uma tentativa. Eu vou clicar nessa opção. A primeira coisa, ele vai me informar, né, que esse questionário ele tem um limite de tempo. Então, se eu não vou conseguir fazer ele agora, por exemplo, se eu não tiver os próximos 30 minutos livres, às vezes é melhor não começar, porque senão eu vou perder a minha chance de realizar o questionário. Então,
Eu vou clicar aqui em iniciar tentativa. Agora, ele vai mostrar para mim as questões dessa atividade, né? Vocês viram que aparece aqui para mim um cronômetro? Então, esse cronômetro ele vai me ajudar, né, a me orientar em relação ao tempo. Aqui na parte direita aparece a navegação no questionário. Então, ele já está mostrando para mim, ó, o questionário tem 9 questões. Vocês viram que elas estão todas em branco? É porque eu ainda não respondi nenhuma. Então, eu consigo visualizar por aqui, navegar entre as questões também utilizando essa navegação. Aqui na parte central aparece para mim a questão 1, quanto que vale essa questão, e aqui o texto da questão. Então, agora, por exemplo, essa é uma questão de múltipla escolha, né? Eu tenho que ver quais assertivas estão corretas e marcar uma. Então, eu vou marcar uma opção aqui e vou clicar para a próxima página. Vocês podem ver que agora, como eu já respondi, vocês viram que ficaram cinza aqui, ó, na navegação do questionário, a questão 1. Então, eu sei que a resposta foi salva. A questão 1 já está respondida. Aqui na questão 2, eu vou ver o que tá aparecendo para mim, né? Quanto que vale essa questão. Aqui tem um texto e aqui eu tenho outra questão de múltipla escolha. Então, eu vou ler o que está falando aqui e vou escolher a minha resposta. Então, eu vou escolher aqui, por exemplo, a letra B, né? E vou clicar em próxima página. Aqui, eu tenho uma outra questão, tá vendo? Eu posso escolher a opção e se eu quiser, eu posso navegar diretamente pelo questionário. Então, aqui, ó, por exemplo, eu vou clicar aqui na questão 5. Quando eu cliquei, agora eu já estou aqui, ó, visualizando a questão 5. Vocês podem ver que até a 3 está salva, mas vocês viram que está marcado aqui que eu estou na 5 e a 4 está em branco? Significa que eu não respondi ela, né? Então, eu posso tanto vir aqui como voltar na página anterior ou clicar aqui direto na 4 para responder essa questão. Então, ele me ajuda também a acompanhar para não deixar nenhuma questão em branco. Então, eu venho aqui, por exemplo, essa já é uma questão de verdadeiro ou falso, né? Eu vou marcar minha resposta e vou para a próxima página. Aquelas questões que a gente marcou eram todas de múltipla escolha. Essa aqui é um pouquinho diferente, né? Aqui você pode escolher também, por exemplo, você viu que a caixinha dessa é diferente, que aquelas eram redondinhas e essa aqui é quadradinha. O que que isso significa? Que essa questão eu posso marcar mais de uma alternativa como correta. Então, eu posso selecionar quantas eu quiser. Então, aqui eu marquei, né, as opções que eu quero e vou em próxima página. Nessa questão aqui, na última, vocês podem ver que agora aqui eu já tenho uma questão discursiva. Então, vai aparecer para mim aqui o texto, né? O que, que eu tenho que fazer. E aqui embaixo, eu vou ter uma caixinha de texto para digitar a minha resposta, né? Então, eu vou digitar aqui, né? Alguma coisa só para não ficar em branco. Pronto. E agora, eu vou vir aqui. Vocês viram que agora, como eu vou na última questão, ele já aparece para mim finalizar tentativa? Então, quando eu clico aqui em finalizar tentativa, ele vai aparecer para mim um aviso. Ele já vai mostrar aqui para mim, ó, o resumo da minha tentativa aqui, ó. Tá vendo? Eu respondi todas as questões, então ele vai mostrar aqui para mim que todas as respostas estão salvas. Se tiver ficado alguma em branco, vai aparecer aqui essa opção. Então, se ficou uma resposta em branco, ou se, por exemplo, agora ainda falta bastante tempo, né? Falta 25 minutos. Ah, eu fiquei com dúvida, eu quero fazer melhor a minha questão discursiva. Eu posso clicar aqui no botão retomar alternativa. Então, eu retorno lá e consigo fazer essas alterações dentro do tempo que eu ainda tenho. Se eu não quero mais retornar, se eu tenho certeza que as minhas respostas estão corretas, eu já fiz
tudo que podia. Então, eu venho aqui enviar tudo e terminar. Quando eu clico nesse botão, ele vai perguntar se eu realmente desejo finalizar, né? Porque depois que eu enviar as respostas, eu não posso mais alterar nada, então já é definitivo. Eu vou clicar aqui em enviar tudo e terminar. Aqui, nesse momento, ele já vai mostrar para mim o resumo da minha tentativa, né? E ele vai mostrar aqui, por exemplo, a questão das questões, se elas estão corretas ou não. Às vezes vocês vão fazer alguns questionários que não vão aparecer, porque essa configuração também depende do professor. Mas quando ele deixar visível qual é a resposta correta, vocês vão conseguir visualizar. Igual, por exemplo, aqui, ó, a 1 eu errei, tá vendo? Ela tá vermelhinha. A 2 eu acertei. A 6 e a 7 eu acertei parcialmente, então que tinha mais de uma resposta. Então eu consigo ver aqui, ó, os feedbacks, inclusive, quando tiver feedback, ele vai aparecer aqui para mim, nesse resumo da tentativa. Eu consigo visualizar aqui todas as respostas que eu dei. E eu venho aqui no final, clico nesse botão terminar revisão. Então, aqui, ó, ele já vai aparecer para mim a tentativa 3. O que acontece? Sempre que o questionário tiver apenas questões objetivas, quando você finalizar ele, você já vai saber qual foi a sua nota. Então, agora, como esse questionário tem questões, né, discursivas, vai depender do professor ou tutor ir lá e corrigir essa atividade. Então, por isso, ele não aparece a nota de imediato aqui. Sempre que ele for objetivo, vai aparecer a nota. Quando tiver questões discursivas, aí ela precisa ser avaliada primeiro. Então, aí talvez isso já demore mais um tempinho para aparecer a nota para vocês. E esse aqui é a nossa ferramenta, né? O questionário, que acho que vocês vão ver muito por aí. Pessoal, esse é o conteúdo que eu tinha para passar para vocês hoje. Vocês têm alguma dúvida? Ficou alguma coisa, não ficou muito claro? Podem mandar no chat, pode abrir o microfone. Que ótimo que ficou claro, Thalita. Muito obrigada. Thaís também. Alexandre, eu não sei se você... Aliás, quem mudou a Amanda, né? Diz que ainda não tem acesso ao Moodle. Provavelmente as informações, o acesso às salas vão ser liberadas a partir da aula inaugural, que se eu não me engano é amanhã, né? Acho que a Keila tinha comentado que seria amanhã. Provavelmente eles vão liberar os acessos às salas de vocês nessa data. Aí a gente fez hoje uma ambientação para vocês já conseguirem acessar, né? Quando tiverem essas informações. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida também, vocês podem colocar no sistema de suporte. Que bom que vocês gostaram. A plataforma é bem intuitiva, eu acredito que vocês não vão ter muita dificuldade, mas se tiver alguma dúvida, alguma sugestão também, a gente está aberto para receber. Eu vou finalizar nossa gravação aqui.